Pode ser? Blues going down. Blues going down on me. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Off the Record, um projeto da revista Rua com produção da You Rock. Nós hoje estamos nos estúdios da Moby Dick Records com um homem do blues, Buda Guedes. Olá, Buda, tudo bem? Bom dia, ou tarde, ou noite, Exatamente, conforme estejam a acompanhar. O Buda, como eu disse, é um homem do blues que trata a guitarra por tu e nos surpreende aqui com uma vasta panóplia de facetas, ou seja, és músico, és compositor, és programador, és produtor musical. Eu, antes de começar a desafiar-te aqui a responder a algumas das nossas questões, vou fazer só aqui uma pequena contextualização. Que o Buda nasceu na Covilhã, mudou-se para Braga, onde estamos, aos 5 anos, cidade onde vive até hoje e tem sido palco aqui das suas experiências musicais. Conheceste o poder da guitarra com 14 anos e foi aí que decidiste que a música iria fazer parte do teu percurso profissional. Estou a dizer tudo bem? Certo? Certíssimo. Ótimo. Big Fat Mama, Spank the Monkey, Monstro Mau, Mundo Cão, Balão de Ferro e, finalmente, Buda Power Blues e Trio Pagu são os projetos que, ao longo dos últimos anos, tens estado envolvido e tens dado vida. A minha primeira pergunta é exatamente, depois deste percurso todo, como é que tudo isto começou? De onde é que surge esta tua paixão pela música? Curiosamente, isto aparece com o disco dos Nirvana, com o Nevermind, que está a fazer agora aos 30 anos, não é? Exatamente. Não sou muito bom com datas, mas nem sei se eu ouvi o disco quando ele saiu ou se eu ouvi mais tarde um bocadinho, não me recordo, mas deve ter sido por ali. Diz que acho que é de 91, não é? Exatamente. Portanto, se não foi em 91, foi em 92, mas foi para aí no programa do Zé Pedro, no Vir ao Vídeo, ou Olha ao Vídeo, era um programa que ele tinha que passava videoclipes, quando havia videoclipes e quando a música passava na televisão. E lembro-me de ouvir aquilo e aquilo marcou-me para caraças, era uma pedrada no charco, por comparação com tudo o que se fazia na altura, não é? Uma quebra com os anos 80, nos quais eu não me revejo nada, não acho piada nenhuma à produção, é uma época que não mexe comigo, em geral. Claro que há coisas incríveis nos anos 80, Claro, sim. como há sempre coisas incríveis, até nos dias de hoje há coisas incríveis e o mainstream é que está estranho. Mas esse disco acaba com os reverbs, acaba com os delays, com os synths, com tudo. É um disco seco, com um punch incrível, com uma atitude brutal, rock outra vez, e buscar algumas coisas ao punk, mas não é lo-fi como o punk normalmente era, não é como Sex Pistols, isso. É uma coisa com uma produção hi-fi, grande som, mas super cru, e aquilo bateu-me, e eu queria ser baterista. Ok. Mas os meus amigos de escola, que também queríamos formar uma banda junto, com quem eu também queria formar uma banda juntos, o Rui Rodrigues, que é músico também, e a Johnny na altura, ela já tocava guitarra, portanto, obviamente, nós combinamos uma terça-feira, tipo, vamos fazer uma banda, de sábado temos ensaio. Eu queria ser baterista, mas não tinha bateria, portanto não podia ser baterista. O Rui tinha uma tarola, do irmão dele, de ir aos jogos do Braga, ainda quando o Braga lutava para não descer de divisão. E o irmão dele era fanático do Braga e ia com uma tarola apoiar o Braga ao estádio 1º de Maio. Portanto, o Rui ficou baterista, apesar de querer ser cantor, e a minha mãe tinha uma guitarra. Olha, fiquei guitarrista. Tiveste de adaptar. E definimos tipo 4 ou 5 músicas e temos ensaio sábado, e eu de terça a sábado aprendi as 5 músicas, tipo, tive o dia toda, lembro-me de pôr iridoide nos dedos, que doíamos os dedos para caraças, de ficar com os dedos todos magoados. Pronto, e daí comecei a tocar. A partir do momento em que comecei a tocar a guitarra, sempre o instrumento fascinou-me, era difícil, eu lembro de ser mesmo difícil tocar, mas alguma coisa me impelia a não desistir e a tentar sempre tocar, e o gozo que dá ir descobrindo as coisas e sabendo fazer truques novos. E depois acabei por estar num grupo de amigos que tocava, fazer mais amigos que tocavam, montes de vezes a caminho de casa. Eu andava no Carlos Amarante, morava nas Parretas, portanto ia a pé para casa, passava ali no Violeiro da Cónega, da Rua da Boa Vista,
onde paravam uma série de outros músicos, incluindo eles, os irmãos que trabalhavam ainda com o pai quando era vivo. E ali acabavas por, ao fim da tarde, aprendias mais os 2 acordes, ou como é que se faz aquela música. E aquele mistério, isto tudo para a internet. Claro, exatamente. Aquele mistério tornava ainda mais empolgante, não é? De repente já sabes um dó de sétima, incrível, este acorde novo, e estás ali e todas as músicas passam a ter aquele acorde. Ou aprendes uma música nova, ou alguém sabe a introdução do Wish You Were Here, ou pronto, essas pequeninas coisas que vais conseguindo tu reproduzir músicas que ouvias em discos ou na rádio. Foi super mágico para mim. Mas de que forma é que o universo do blues surge neste teu percurso? É muito mais tarde, apresenta? sendo que eu dos Nirvana fui para depois o disco dos Red Hot Chili Peppers, o Blood Sugar Sex Magic, que também é do mesmo ano, para os Metallica também, naquela fase onde o heavy rock e o thrash e essas coisas estavam mais em voga, e eu sempre ouvi várias coisas, ouvia Nirvana, obviamente, Pearl Jam, aquela vaga do... Nunca fui muito de Soundgarden, só descobri Soundgarden mais tarde. Mas os Red Hot, com aquele disco, o Blood Sugar Sex Magic, o Black Album dos Metallica e o Nevermind, são aqueles 3 grandes impulsionadores. Depois o Unplugged do Eric Clapton, o MTV Unplugged, que já é muito mais blues, apesar de eu não saber o que era blues na altura. Eu ouvi aquilo e aquilo... Tipo, isto tem alta cena aqui, que acho que é um alto disco de crossover, porque ele acaba por tornar aquele blues um bocadinho mais pop, dá-lhe uma visibilidade, é acústico, muito bem tocado, portanto é fácil de entrar no universo do blues através daquele disco. O Flea, na capa do Blood Sugar Sex Magic, tem uma tatuagem, acho que no braço esquerdo, do Jimi Hendrix. Eu via uma cara, tipo, este gajo tatuou uma cara no braço, quem será este gajo? Fui descobrir, não sei como é que eu descobri, porque não havia internet. E é o Jimi Hendrix, tipo, o Jimi Hendrix, quem é que será isto? E vou ver quem é o Jimi Hendrix, e quando descobri o Jimi Hendrix foi tipo... Foi incrível a cena da guitarra, tipo, ok, pronto, isto vem tudo daqui, desde os Pearl Jam, tudo que é rock blues vem dali, não é? Os Red Hot, para caraças, aquele disco do Blood Sugar Sex Magic é super Hendrix. E comecei a descobrir aquilo e tipo, este gajo, o que é isto? Como é que se toca assim? E do Hendrix ele tem um disco que se chama Blues, que é um disco póstumo, não é um disco editado por ele, é uma compilação de vários blues que ele tocou, com um livrinho incrível, cheio de explicações música a música, de quem é, porque muitas delas são versões, ou se não são versões, o livro diz que isto é uma música a estilo de Robert Johnson, ou Howlin' Wolf, ou Lightning Hopkins, ou pronto, vai dizendo. E eu fui vendo estes nomes todos, tipo, ok, quem será isto? Os Big Fat Mama surgem precisamente desse disco, de uma música da Big Mama Thornton. Então, Big Mama, nós fizemos Big Fat Mama, transformamos o nome. Portanto, vem daí a cena improvisada, o disco dos Deep Purple, Made in Japan. Toda essa música que eu ouvia, que tinha muito de improviso e tinha muito de complexidade, também eram todos músicos exímios, né, normalmente. Sempre me fascinou essa parte de se poder comunicar sem palavras, né, poderes tocar com outros músicos sem dizeres, olha, agora tu vais tocar aquela nota e tu estás a tocar e a pessoa que está a tocar contigo percebe para onde é que vais e falas uma linguagem que não é... Há uma sintonia, não é? É incrível, é incrível. É o que ainda hoje me motiva a fazer trabalhos com músicos diferentes. É posto disponível para que isso aconteça, ou seja, conversares através da música em tempo real, não tens maneira de voltar atrás, não é uma coisa ensaiada que eu sei o que é que o outro vai fazer e ele sabe o que eu vou fazer. Estamos os dois a criar ali, há um caminho definido mais ou menos, mas se ele mudar, eu mudo com ele, e se eu mudar, ele muda comigo. E isso é que sempre me fascinou, já vem desses discos, dessa era, finais dos anos 60, início de 70, era mais experimental. E depois, mais tarde, vim a descobrir que todas essas bandas estão ligadas ao blues. Todas elas têm uma gênese de blues. Os Zeppelin, os Deep Purple, o Hendrix, o Cream, o Eric Clapton, os Beatles, os Rolling Stones. Todas as bandas que eu ouvia dessa geração rock, sobretudo britânicas, não é? São todas elas britânicas, que era outra coisa que eu também não sabia. Quando comecei a ouvir, todos eles me soavam americanos. Mesmo a cantar, eles soavam... É muito antes da net, portanto, é quando ninguém sabia nada, não é?
quando a minha mãe ouvia Jacques Brel e, Exato. e Zeca Afonso, e ninguém sabia quem eram os Deep Purple em Portugal. Pouca gente falava disso, né? Eram discos muito obscuros. Tínhamos uns amigos mais velhos que eram dessa altura e que tinham discos, tinham vinis, emprestavam. O Camilo aqui da Câmara de Braga, quando eu era miúdo, eu tive aulas na Casa da Cultura, e ele disse: tu gostas de rock, não gostas? Eu gosto. Então tens que ouvir isto. E emprestou-me montes de vinis, tipo Pink Floyd, Deep Purple, Yes, montes de coisas que a minha geração não ouvia, né? Ok. E daí há uns que eram incríveis, outros que nem por isso. Mas, sei lá, o meu tio tinha Nat King Cole, o meu pai ouvia Dire Straits muito. Portanto, eu sempre tive um gosto muito eclético. Ouvia muito Rui Veloso. O Rui é amigo da família, amigo do meu pai e do meu tio. E, portanto, eu não o conhecia bem quando era miúdo, mas era um amigo pronto, de casa, não é? E que se falava muito dele. Portanto, era super giro conhecer a pessoa e ouvir os discos dele. Certo. Tipo, Sim, eu sim. conheço esta pessoa e ele tem discos, eu posso estar a ouvir a música, mas eu sei quem é a pessoa que está aqui. E, portanto, sempre ouvi muito a música do Rui, que também é muito eclética. Também vai ao jazz, vai à África para caramba, vai ao blues, obviamente, ao soul, ao funk. E eu sempre me fascinei muito com essas várias linguagens. Nat King Cole, Sinatra, Tom Jobim, um disco do Tom Jobim e com o Sting, que saiu também nessa altura. Portanto, eu ouvi isto tudo ao mesmo tempo. Ok. Metallica, Pantera, Sem Sepultura, amarras Tom Jobim. completamente. Sem amarras Sim, completamente. sempre gostei e nunca me consegui muito focar. Inserir apenas num dos... Sim, ser uma banda de rock ou ser uma banda de... Se calhar a primeira banda em que eu defini mais ou menos um estilo foi com Buda Power Blues e com Tripagu, que são do mesmo ano, em que definimos, ok, vamos fazer isto mais por aqui, porque nós em Big Fat Mama tínhamos isso tudo. Tínhamos desde o rap, hip-hop, funk, soul, jazz, bossa nova, country, americana, sei lá, southern rock. Tínhamos tudo, fazíamos música, não estávamos muito preocupados em definir alguma coisa. E começamos a sentir que isso dificultava a nossa carreira profissional, ou seja, tornava difícil nós incluirmos no festival de... O quê? Em que festival é que nós nos inserimos? Exatamente. No Paredes de Coura, ou no Primavera Sounds, ou no festival de jazz de não sei aonde, ou no rock. Ou seja, as pessoas ficavam confusas porque nós, num concerto, tínhamos um monte de coisas. E comecei a definir, tipo, ok, para fazer estes estilos todos, se calhar mais vale ter formações separadas e cada uma especializar-se num daí estilo. surge, acho que podemos já começar por falar do projeto Buda Power Blues. Podes explicar-nos um bocadinho como é que tudo isto começou, porque a verdade é que esse projeto já te levou a grandes palcos, com grandes nomes do universo do blues nacional, internacional. Fala-nos um bocadinho deste projeto em si. Em 2000 e qualquer coisa, início de 2000, finais de 99, se calhar 2000, 2001, comecei a querer explorar um pouquinho mais a improvisação. Os Big Fat Mama era uma banda de 8, portanto era uma banda difícil de improvisar, porque é muita gente, e com uma secção de sopros que têm que saber o que tocam, porque estão a tocar em conjunto, não é? Apesar de serem 3 músicos, estão a tocar como se fossem um. Portanto, tornava um bocadinho mais difícil a improvisação coletiva. E também a gestão de 8 pessoas não é nada fácil, não é? Então aí eu comecei a querer criar um laboratório. A primeira banda que tive foi um quarteto, Red House Blues Band. Red House, Jimi Hendrix, é um tema do Jimi Hendrix. Com eu, o Rui Rodrigues, que era baterista de Big Fat Mama. Se não me engano era o Miranda e o Fred. Acho que o Miranda foi quem começou, se não foi quem fez o disco. O Miranda e o Fred, que eram de Spank the Monkey, que tocavam comigo em Spank the Monkey. Portanto, eu fui buscar o Rui aos Big Fat Mama, o Miranda e o Fred, e juntávamos para fazer blues e improvisar e curtir juntos. Basicamente era uma banda de laboratório, de experiência, em que improvisávamos mais, tocávamos muito. Nós todos tínhamos um entendimento muito, muito grande, crescemos juntos musicalmente, entendíamos muito bem musicalmente, e era um gozo brutal tocar juntos. Depois essa banda acabou por terminar, já não me lembro muito bem porquê, ou porque uns não podiam, ou qualquer coisa, e eu acabei por formar os Buda Power Blues como sequência desta banda, na mesma lógica, mas em trio, com o Tó Barbô e com o meu irmão, com o Nico Guedes, que estava a começar a tocar bateria, era percussionista dos Big Fat Mama, e queria começar a tocar bateria, e nesse ano fundamos o Trio Pagu e Buda Power Blues com ele na bateria. E portanto surgiu de
deste conceito de os Big Fat Mom era super regrado, super escrito, tudo muito definido, tudo muito ensaiado, super tight, e eu queria uma banda mais free, mais livre, à imagem do que eu via do Hendrix, do que eu via dos Deep Purple, dos Zeppelin, uma coisa que desse para, se eu quiser ir para a esquerda, vou para a esquerda e toda a gente vem para a esquerda. Pronto. Exatamente. Uma banda quase indulgente, né? E crescermos também como coletivo, como músicos, não é? Aprendermos a improvisar, só se aprende fazendo. Portanto, nasce daí, começou sem grandes amarras. Acontece que, estranhamente, ou curiosamente, começamos a ter montes de pedidos. Uma coisa começou por carolice, quase, por diversão nossa, e depois, obviamente, nós queríamos tocar ao vivo, não é? Mas cada concerto que fazia, vendia mais 3 ou 4 concertos, e a coisa foi sempre subindo e fomos sendo bastante requisitados, lentamente, não foi um crescimento absurdo. Fizemos o primeiro festival de blues 4 anos depois, portanto ainda demorou tempo, não foi uma coisa do dia para a noite. Mas sempre onde íamos, abríamos portas e começamos a pensar, ok, se calhar faz sentido fazer um disco de originais. Em 2008 lançamos o nosso segundo disco, já assim um disco mais propriamente dito. O primeiro disco era um disco ainda super arcaico. Em 2008 lançamos o nosso segundo disco. Em 2010 ou 11 lançamos o terceiro, que é uma homenagem ao Kind of Gypsies do Jimi Hendrix, que fazia anos nessa altura. Deve estar a fazer anos agora, também 50 anos, provavelmente. Na altura fazia 40. E a seguir a esse disco lançamos o One in a Million, que é o primeiro disco de originais. Eu sempre achei estranho fazer originais em blues. Até que um dia, em conversa com o André Indiana, eu estava-lhe a dizer isso. Pá, acho esquisito, um gajo fazer originais em blues, não faz sentido nenhum. Pegar na mesma harmonia que toda a gente faz e mudar a letra, não é propriamente fazer uma canção nova. E ele disse, pá, eu por acaso acho que eu tenho montes de coisas a dizer no blues. Pá, e acho que não tem que ser aqueles acordes. E aquilo fez tipo, realmente tens razão. Ok. E propus-me o desafio de compor temas blues e trazer algo de novo para o blues. E fizemos o One in a Million, que foi muito bem recebido, dentro do nicho, né? E pronto, desde aí nem sequer faz sentido fazer versões para mim, deixou de fazer sentido completamente. Sendo que o percurso tem vindo a ser cada vez mais virar, uma vez em conversa com o Doug MacLeod, que é um gigante do blues mundial, farto de ganhar Blues Awards, de sempre o melhor Best Acoustic Act do Blues Award, que é o maior prestígio, são os Oscars do blues, não é? Eu estive com ele várias vezes e uma das vezes perguntei-lhe um conselho em entrevista, num programa que eu faço também para o YouTube, vamos falar de blues. Em entrevista perguntei-lhe qual é o conselho que dás a um músico que queira entrar no blues, e ele diz: never play a note you don't believe in, never sing a word you don't believe in. E eu ficou tipo, realmente tens razão, eu já não fazia isso. Mas nunca me fez sentido cantar sobre o Mississippi, ou sobre ser escravo, ou sobre problemas de racismo, de ser vítima de racismo. Eu nunca passei por isso, não é? Nem sequer fui ao Mississippi, portanto não me faz muito sentido falar sobre aquilo que são os temas normais do blues, não é? Do blues clássico. Sempre falei de outras coisas e isso ainda me fez mais perceber a coisa, e é a razão, por exemplo, do Back to Roots. O disco Back to Roots nasce dessa semente que ele plantou ali, tipo, ok, o que é que eu posso trazer de diferente ao género que ainda não tenha existido, né? Que ainda não haja dentro do blues, de maneira a levar isto um bocadinho mais à frente, porque toda a gente que eu gosto do blues foram sempre visionários, apesar de hoje em dia serem clássicos, não é? Quando apareceram, quebraram com as regras todas. O Robert Johnson é o primeiro bluesman, em 1927, a tocar vários estilos. Na altura, eles basicamente sabiam uma canção ou duas, que era tipo a assinatura desse músico, e depois mudam a letra e tocam aquela música 1 milhão de vezes. Por isso é que é difícil entrar no blues quando vais ouvir o início, que eles são sempre muito mais do mesmo. Só tens a contextualizar aquilo há 100 anos, não é? Pessoas iletradas, analfabetos, com uma educação baixíssima em termos de exposição cultural. Portanto, aquilo era passado de pai para filho, de amigo para amigo, de boca a boca, era uma coisa que ia crescendo. E de vez em quando aparecia um iluminado, como o Robert Johnson, que é uma pessoa que tem 27 temas num disco,
E todos eles são estilos diferentes e são canções diferentes. No fundo são canções diferentes. Não é o mesmo truque aplicado 20 vezes com outra letra. Portanto, é um primeiro visionário. Muddy Waters a seguir vai para Chicago, vem do Mississippi e vai para Chicago e eletrifica os instrumentos, eletrifica a harmónica num amplificador de guitarra, liga a guitarra elétrica a um amplificador, deixa de tocar acústico, forma uma banda, cria estruturas no blues que não haviam, porque o blues era tocado por uma pessoa só. Portanto, revolucionou completamente o estilo, aquele que é considerado hoje em dia um clássico do blues, tipo, blues é isto. Mas o que ele fez ali é completamente contracorrente. Né? O Howlin' Wolf a mesma coisa. O John Lee Hooker traz o boogie do Mali e do Norte da África. Muda um bocadinho aquilo, mas se ouvimos Ali Farka Touré e John Lee Hooker, é quase a mesma coisa, ele só canta em inglês e a vocalização é mais anglo-saxónica do que africana. Portanto, a métrica da vocalização. Mas quebrou também as barreiras do que era o blues. Pronto, o Hendrix a seguir destrói tudo que é protocolo. Os Led Zeppelin, o Clapton, que fazem canções, os Deep Purple, pronto. Toda a gente que eu gosto pegou no blues e acrescentou alguma coisa. E acho que há duas perspectivas na música. Ou fazes museologia e mantens a música estática e igual ao que se tocava antigamente, como se faz com Bach, com Beethoven, com Mozart. Portanto, replicas aquilo que foi escrito há 500 anos, que é uma parte da forma de viver a música. Ou tentas acrescentar um ponto pequenino, uma gota d'água, uma vírgula. Uma vírgula, pronto. E aquilo que eu tenho tentado acrescentar e que me tem vindo a fascinar é o facto de ser português, a tocar um estilo que não é português, mas que tem montes de parecenças com a nossa cultura e com a nossa forma de estar. O improviso, o sofrimento, a dor através da música, quem canta seus males espanta, o fado, o facto do blues vir de uma classe baixa da sociedade, tal como o fado vem, também são música do povo, que cresce, que é passada de boca a boca, que é passada de pai para filho, que se toca em sítios não eruditos da sociedade. Agora não é? O fado agora subiu de escalão, não é? É verdade, sim. Tal como o samba, pronto. Isso acontece com frequência. O jazz, a mesma coisa, o jazz era música do povo e de repente passa a ser uma música de elite, não é? Mas o facto de nós termos essa base social muito próxima do que era a base social americana, fala-se muito disso, da escravatura, sempre que se fala em racismo e escravatura, pensa-se sempre nos negros, não é? Pelo menos nós ocidentais. Mas escravatura, os descobrimentos de Portugal foram feitos com escravos portugueses, não é? Com pessoas que iam buscar às aldeias e vais para o Brasil e pronto, não há assunto. As pessoas não iam de livre vontade, muitas das vezes eram levadas forçadas e os romanos fizeram o império todo com escravos, não é? Isso sempre existiu, apesar de a escravatura negra é muito óbvia, é muito clara, porque é uma raça diferente e são pessoas de um continente que foram levados para outro. É muito fácil de perceber essa questão. Mas, na realidade, todas as sociedades, do Ocidente pelo menos, mas acho que do mundo, têm a escravatura como alicerce. Né? As pirâmides do Egito, as estradas romanas, a Grécia, a escravatura sempre existiu, infelizmente, e felizmente vai deixando de existir cada vez mais. Portanto, isso está na base. Na sociedade medieval as pessoas não eram escravas, mas eram propriedade dos senhores feudais. Né? Portanto, tudo isso nos está no sangue, de uma certa forma, essa forma de estar e essa forma sofrida e de tentar dar a volta a uma vida difícil, de fome. Eu falo muitas vezes disso, eu tenho 43 anos, andava aqui na escola em Braga, eu andava na Sé Nova, quem andava na Sé Velha era tipo já um universo de separação brutal. E tinha colegas que não comiam, mas comiam o lanche da escola, não é? Isto é em 80, não estamos a falar há 100 mil anos. Portanto, essas pessoas não eram escravas, não eram de outra raça, mas a marginalização era brutal nessa altura. Não é? Portanto, isso ainda está muito claro no nosso ADN e na nossa história. E essa ponte existe. Portanto, é uma forma a música sempre foi uma forma de tentar dar a volta às dificuldades que a vida te traz, né? E tentares ter ali um momento fixe e super prazeroso de, ok, enquanto eu estou aqui a cantar, pelo menos isto é super divertido, ou estou a dançar, ou estou a cantar, ou estou a beber, ou em Portugal, bebida e comida são uma outra forma de extravasar as dificuldades, não é?
E, portanto, fazer essa ponte, o Back to Roots faz exatamente essa ponte entre Portugal, o que é que estaria a acontecer em Portugal em 1920, 1910, e o que estaria a acontecer nos Estados Unidos, e o que teria acontecido se Portugal tivesse um bocadinho mais de peso nessa equação do blues, porque o blues é a África com a Europa nos Estados Unidos. É basicamente esta combinação de 3 fatores. É feita por negros africanos ou descendentes de africanos, mas naquela altura a disseminação cultural era muito pouca, não é? Os negros que eram escravos aprendiam com outros negros escravos, não tinham uma grande aculturação branca, não é? E por muitos 500 anos ou 300 que tivessem passado, muitos deles ainda aprendiam as músicas da aldeia que o avô tinha passado e aquilo passava de geração em geração. Portanto, cristalizou muito a África nos Estados Unidos. Quando eles têm acesso a pianos, a guitarras, a instrumentos europeus, não é? Que não existiam em África, portanto, eles não os sabiam tocar, manipularam esses instrumentos para atingir os sons que eles queriam. Sei lá, a harmónica, que é um dos instrumentos mais clássicos do blues, é um instrumento austríaco, alemão, para tocar polka. É diatónico, não tem a escala pentatónica do blues, não tem as notas que eles usavam. Então eles manipulam as notas da harmónica para chegar às notas que eles ouvem na cabeça dele e transformam um instrumento que era um instrumento até meio goofy, né? Porque aquilo é quase um acordeão de boca, né? Exatamente. Transformam aquilo num instrumento super sexy, super bluesy, super masculino e garanhão, que era o que eles faziam todos, eram todos o galo na capoeira, né? A cena era sempre um show-off brutal, a cena do blues. E eles manipularam os instrumentos, as guitarras, tocar, fazer bendings nas cordas, eles manipularam todos os instrumentos para soar ao que eles ouviam na cabeça dele. E daí nasce uma música diferente, fruto dos instrumentos e das influências da igreja, muito da música que se tocava nas igrejas, né? Branca, de origem branca, da música irlandesa, do celta, portanto, de tudo isso. E de certeza de portugueses, que havia lá um padeiro, de certeza. Sim, tem que haver portugueses nos Estados Unidos. Português em algum momento. Então o exercício é, e o que é que aconteceria se isto tivesse pendido um pouquinho mais para o lado lusitano e não tanto para o lado anglo-saxónico? Ok. E curiosamente a conclusão que eu chego é que acaba por soar muito mais country, bluegrass, ou seja, acaba por soar ao outro lado da música popular, que não é negra, que é branca, mas que vinha quase da mesma classe social, de pessoas que não eram escravos, mas viviam num limiar de pobreza, dos colonos que foram para o extremo oeste, né? Para situações de miséria total, roubos e serem manipulados por outros grandes senhores, né? Trabalharem para alguém, para aquelas histórias que se vê nos filmes, nos westerns, né? E essas pessoas também fizeram uma música com essa inspiração. Portanto, quando fizemos o Back to Roots, eu queria que fosse um disco de blues, mas com raiz em Portugal, e pensar o que é que... Mas sem deixar de ser um disco de blues, não queria que passasse a ser um disco de fusão. Ok. Né? Portanto, a minha vida tem sido isto. Tem sido um bocadinho... Isto explica montes de coisas. Exatamente. Nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvirmos o Buda cantar. E seria interessante ouvirmos um tema exatamente desse álbum que tu estás a falar, deste desafio. Até já. I wanna please my baby, baby, keep on pleasing me. I wanna please my baby, baby, keep on pleasing me. I'll do all that I can, so baby, keep on pleasing me. I wanna make love to you, baby, keep on pleasing me. I wanna make love to you, baby, keep on pleasing me. I'll do all that I can, so baby, keep on pleasing me. I'll do all that I can, baby, keep on pleasing me. I
Nós estamos de volta, então, com o Buda Guedes. Buda, nós, depois desta primeira fase de conversa e de te ouvirmos cantar um bocadinho, gostávamos de falar contigo sobre o teu percurso, mas numa lógica ligada à parte da experimentação, ou seja, tu tens este percurso, este caminho ligado à guitarra, ligado, neste caso, a seres vocalista também, mas acabas por ter aqui uma fase do teu percurso também ligada à produção musical, e isso leva-te também a experimentar as coisas com outros músicos. Tu há pouco falavas-nos desta disponibilidade de criar com outros músicos. Isso para ti é interessante, essa lógica de partilha, de fusão. Eu acho que é fundamental, é a razão pela qual eu gosto de tocar. Aliás, a pandemia para mim foi horrificante por isso, por te privar de tocares com outras pessoas. Porque eu já não praticava guitarra, sei lá, há 20 anos que não estudava guitarra. E durante a pandemia estudei, foi giro isso. Mas é super limitador, é super castrador, porque a grande piada de tocar é tocar com outros. Aliás, eu acho que é o grande desafio para haver mais músicos, e é assim a parte menos gira que eu acho que estamos a atravessar neste momento da música, porque está tudo muito focado nos computadores, na produção, na montagem com samples e com samples, não é? Com pequenas partes de músicas, ou com synths, ou com virtual synths. Portanto, está cada vez mais a música contemporânea atual, mainstream, não é? Está cada vez mais focada no corticose do computador do que na interação entre várias pessoas, que eu acho que é super, pronto, é como no desporto, não é? Acho que a grande piada de um desporto coletivo é tu jogares com a tua equipe contra outra equipa, e é o medir forças, o aprenderes com os adversários, aprenderes com os teus colegas de equipa. Esse caminho é super humano. Eu acho que é aquilo que nos faz evoluir, que nos faz andar para a frente. Portanto, a exploração na parte da produção e na parte do áudio e na parte do estúdio veio quase, não começou ao mesmo tempo, mas quase que começou. Eu em 93, tocava há 2 anos ou há 1 ano, comprei um multipistas em cassete, em fita, e comecei a gravar as maquetes da minha banda. Portanto, desde aí que eu mexo em áudio. Pronto, nunca esquecer que não havia internet. Exato. Portanto, a aprendizagem é surreal. É uma cena, era tipo tentativa e erro. Pronto. Fazer assim, depois ouvi falar, há um gajo que te fez assim, assado e não sei o quê. E fomos gravando e fui explorando e aumentando os meus meios técnicos. Mas sempre achei importante, sempre achei que as coisas deviam andar lado a lado, entre o som, a música, a execução, a performance. Para mim faz tudo parte do mesmo assunto. Falava outro dia isso com um amigo meu, com o Vítor Bacalhau. Eu acho que música é som. Para mim, música é som. Eu não consigo dissociar o som da música. Ou seja, eu não gosto muito da música dos anos 80 porque detesto o som dos anos 80. Okay. E não consigo transpor a barreira. No fundo, eu comparo o som ao cheiro, não é? É como tu teres uma comida incrível que cheira super mal. Por muito que ela seja boa, o teu impulso para provar é quase nenhum, não é? Aliás, tens uma repulsa, em princípio. Se aquilo cheira mal, nós estamos concebidos para o que cheira mal está estragado, ou não vais provar, sim, não é? Sim, sim. O queijo acontece muito isso. Há muitos queijos que têm um cheiro muito forte. Muito Só se tu insistires e praticares é que começas a gostar daquilo, porque o teu cérebro já está treinado aqui, ok, aquilo tem aquele cheiro, mas é super saboroso, até passares o cheiro, não é? E para mim a música é isso. Acho que a conjugação de tudo, a estética dos sons, e quando eu digo sons, é tudo, não é? A escolha de notas, é o timbre, é aquilo. Olha, quando conheci o Rui Veloso pela primeira vez, eu teria 13 anos, 14 anos. Quer dizer, eu já o tinha conhecido, mas quando tivemos assim mais tempo a falar, nós fomos tocar à festa de anos do meu tio, que é grande amigo do Rui, festa pai de 40 anos do meu tio, e tocamos nós, os Big Fat Mama, com o meu primo, filho desse meu tio, também que era músico dos Big Fat Mama. Tocamos na festa de anos dele. E o Rui tocou uma música connosco, ou melhor, com eles, porque eu tive que emprestar a minha guitarra e fiquei a vê-lo a tocar. E ele tocou e eu fiquei, que som de guitarra, o que é que se passou? Fui-lhe perguntar, olha, o que é que fizeste ao amp? Ele,
nada, nem mexia em nada. Aí foi tipo a primeira epifania de, ok, o som não é só como tu regulas o amplificador, é o que tu fazes com o instrumento, que é a cena mais mística que há. Tem aqui um piano, eu toco um dó maior, o Mário Lajinha toca um dó maior e soa diferente. Ok. Como é possível? Isto é um martelo que toca na tecla. Tu nem sequer interages Diretamente com o que claro. produz som. Tocas num mecanismo que vai empurrar um martelo para a tecla. E soa diferente. Que é incrível porque tem a ver com tudo, com a delicadeza com que tu tocas, com a força com que tu tocas, com a forma como distribuis as notas, se tocas todas juntas, se tocas separadas, se favoreces a nota aguda, se favoreces a nota... São tantas micro-decisões que são muito, em grande parte inconscientes, não é uma coisa que tu penses, que eu acho que isso é o que faz a música. Portanto, a produção e o gravar é indissociável da tua música. É mais um aspecto da música, a forma como apresentas a tua música aos outros. Não é? E, portanto, a parte sónica, a mim sempre foi aquilo que eu mais valorizei, consciente e inconscientemente. Antes, houve um período em que eu fazia isso e não sabia que era isso que estava a fazer, mas nunca me fascinei por ser muito rápido, por tocar super difícil. Sempre me fascinei mais pelo som, por acordes bonitos, por melodias que mexam comigo, do que por fazer a coisa mais difícil do mundo. Se calhar por ser preguiçoso, porque isso dá trabalho como tudo. Dá muito trabalho. É um ponto de vista. Mas às vezes essa preguiça transforma-se em mais-valia. No meu caso, eu nunca tirei uma música de ninguém 100% igual. Nunca tive tipo ali horas a saber bem como é que ele faz. Era tipo, é por aqui. E depois tocava aquela música e às vezes 10 anos depois vou ouvir a música e não tem nada a ver. Eu toco tipo, que estupidez, afinal a música não é nada assim, mas na minha cabeça era assim que soava. E ao fazer isso, fui constantemente criando a minha própria linguagem e pronto, lá está, por preguiça, às vezes, que é tipo, isto vai dar um trabalho para sacar as notas todas, assim já está, tipo 70%, dá para perceber que é esta música, não é? E ao fazer isso, estou eu a preencher os outros 30 que não estão ali, estou eu a fazer coisas minhas sem querer, não é? Exatamente. E vais criando uma personalidade, que acho que é aquilo que mais a assinatura musical, e depois que é isso que me fascina no blues também, é a procura da identidade através de um instrumento. Não é? Na voz é muito mais fácil, porque o nosso ouvido está muito treinado para distinguir a voz humana, não é? Portanto, quer como ouvintes, quer como executantes, nós nascemos com uma voz, depois da forma como a colocas, acaba por ser quase instintiva, não é? Raramente é uma forma muito pensada, a não ser no Prince, quando ele canta em falsete, ou Louis Armstrong. Portanto, mas normalmente a voz é aquela voz que tu tens, depois interpretas mais para a esquerda, mais para a direita. No instrumento tu não tens voz, tens que criar a tua voz, porque tu não nasceste com uma voz, tens que aprender o instrumento e em simultâneo ires criando. Para onde é que eu vou? Vou para aqui, uso estas cordas, uso esta palheta, uso esta coisa, toca aqui, toca à esquerda, toca à direita. Tudo isso muda muito. E essa busca do som, sei lá, o B.B. King toca uma nota e é imediatamente o B.B. King. O Carlos Santana toca uma nota, é imediatamente o Carlos Santana. O Mark Knopfler, o David Gilmour, o Ritchie Blackmore, o Jimmy Page. Todos estes guitarristas fascinam-me muito mais pela identidade que têm do que pela destreza técnica. Acho incrível eu ouvir uma nota de alguém e tipo, isto é o Derek Trucks, por exemplo, que é um dos gajos novos. Acho genial essa... É difícil de alcançar, é muito difícil teres uma personalidade no teu instrumento, uma personalidade identificável, a menos que sejas muito repetitivo. Se fores muito repetitivo, a tua personalidade acaba por ser o truque que os bluesmen antigos usavam. Tocam duas músicas, se ouves aquela música, é dele. Não é? Exatamente. Agora, improvisares, fazeres várias coisas e soares a ti próprio, o John Scofield, pronto, tanta gente, o Tom Jobim, o Sinatra, o Nat King Cole, todos eles têm aquela coisa de mal tu ouves o primeiro som, tipo, identifica. É este gajo. O John Bonham, no caso da bateria, o Chad Smith, no caso da bateria também, dos Red Hot Chili Peppers. Portanto, há vários gajos que eu acho fascinante essa assinatura. E, portanto, a minha busca tem sido essa, e é 360, não é? É fazer a música, registar aquilo que eu ouvi. Foi por isso que eu comecei a gravar, porque sentia uma frustração enorme de... Eu fazia uma coisa e depois o resultado não era nada daquilo que eu tinha na cabeça. E eu não conseguia falar com as pessoas que estavam a gravar para explicar
Tipo, olha, não é isso, é assim. Eu não sabia como... Sabia que não era aquilo, mas não sabia como era que se fazia, não é? Então estava ali, tipo... Então pensei, pronto, tenho que pôr mãos à obra, porque se eu não sei explicar-me, não posso fazer entender, não é? Exatamente. Então vou tentar descobrir como é que isto se faz. E pronto, este jogo, esta busca dos timbres e do som, para mim é super fascinante. Tem sido interessante também para ti esta lógica de partilha de vários mundos. Neste caso estamos a falar do mundo do blues, num encontro do mundo com o mundo do jazz. E no mundo do jazz nós temos aqui em Portugal uma diva que toda a gente conhece, que é a Maria João. E vocês têm partilhado palcos, têm partilhado já 2 álbuns também, entre Buda Power Blues e Maria João. Eu gostava que nos falasses um bocadinho desta experiência, nesta lógica de partilha e de encontro do blues com o jazz com a Maria João. Mais uma vez, pronto, no fundo tudo que eu disse até agora resume tudo que eu faço para a frente, porque tudo está assente neste pilar, na procura de alguma coisa diferente, alguma coisa que acrescente um bocadinho. Portanto, o convite à João vem precisamente disso, ou seja, fazermos um disco de blues com alguém que não é do blues, mas que tem blues no ADN, de uma forma ou de outra. E, curiosamente, este convite surgiu, eu ouvi um tema da Maria João Maier Lajinha, o último disco que eles fizeram juntos, que se chama Iridescent, ou Iridescent, que é um blues. E eu tipo, ei, isto é um blues. E curiosamente é o único tema que a Maria João compôs na vida. Ok. E pensei, depois, eu só soube isto depois. Só soube depois quando falei com ela. Mas quando ouvi aquele blues pensei, olha, aqui está um tema fixe para fazer. A João, era incrível fazermos um concerto. Começou a ideia que surgiu por fazer um concerto com ela. Fizemos no Lisbon Blues Fest, que foi alto concerto. E ficamos logo... Pá, temos de fazer mais coisas, isto não pode ser só um concerto de nós todos, de nós, a João, e isto temos de fazer mais coisas. Marcamos a Casa da Música, pouco tempo depois, e eu tinha composto um tema, o I Feel So Blessed, que já tinha feito a melodia e a harmonia, tinha feito o tema, mas não tinha letra para a música. E a letra surgiu da conversa que nós tivemos, a primeira conversa que nós tivemos, da João dizer que se sentia super abençoada por poder fazer música, por ser isto a profissão dela, ou seja, poderes ganhar dinheiro a fazer uma coisa que adoras, não é? É incrível, porque nós faríamos isto de graça, ninguém entrou na música que eu conheço, ninguém entra na música pelo dinheiro, porque vais pensar que vais ganhar dinheiro, porque até ganhares dinheiro é tão penoso e é tão pouco provável, não é? Porque a taxa de sucesso na música será para aí 5%, 10%. Montes de amigos meus que foram músicos, com quem eu toquei durante a vida, que não são músicos já, não é? Que acabaram por desistir, por ter empregos mais standard, não é? Mais estáveis. Alguns deles com empregos estáveis, depois tiveram que emigrar quando foi a crise e tudo, para estarem estáveis em Moçambique e na Alemanha e tudo. Mas pronto, são outras questões. E ela dizia isso, que se sentia super abençoada por poder, sempre que chegas a um palco e tens gente à frente e a aplaudir e a gostar da tua música, é incrível. Eu fico sempre... e eu sinto a mesma coisa, ou seja, quando ela disse isto eu pensei, foi engraçado esta coisa em comum que nós temos, porque eu sinto sempre isso, vou tocar e tipo, estas pessoas vieram, podiam estar em casa, no sofá, confortáveis, a relaxar ao fim do dia e saíram de casa, vêm ver um concerto, pagaram um bilhete, fizeram um esforço para estar aqui, para nos ouvir. É estranhíssimo. É uma cena tipo... É super exibicionista, de certa forma. Okay. É tipo, eu estou aqui, o pessoal está aqui para me ver, é tão estranho. À partida não devia vir ninguém, pelo menos na minha cabeça é sempre assim. Não sei porque é que as pessoas vêm. Estão aqui a fazer. Porque isto à partida é uma coisa que eu adoro fazer, mas não imaginaria que outras pessoas gostassem de ver a ser feito. Não é? Então é super... incrível isso, e depois o facto de Portugal ser um país realmente fascinante, com todos os defeitos que tem, mas quanto mais nós tocamos fora de Portugal, mais sentes quando voltas a casa que isto tem uma cena especial, tem uma coisa, tem um equilíbrio super fixe, que eu espero que não se perca, com o crescimento do país. Tem menos trânsito, que está a começar a aumentar, infelizmente, mas as pessoas são mais calmas, tens super tranquilidade no país, não é caro de se viver em Portugal, ou pelo menos ainda não é caro.
E tu vais lá fora, tens altas cenas culturais, a cultura tem montes de apoios, tens a Opera House e teatros brutais, altamente equipados e não sei o quê, mas depois as pessoas ou não podem ir ou têm uma vida tão corrida para poderem pagar as suas contas que nem sequer usufruem disso. Acho que nós temos um equilíbrio mesmo no giro. E a música fala sobre isso, sobre este cantinho à beira-mar plantado, com os brandos costumes, as coisas nunca são muito chatas, nunca são muito sérias, nunca são demasiado agressivas. Podes-te chatear um bocadinho, nós somos racistas, mas também não somos racistas de ir a um extremo brutal. Somos machistas, mas não somos machistas. Somos feministas, mas não somos... Pronto. A cena é toda assim mais ou menos, tipo... os direitos das mulheres, sim. E os dos homens, sim. Tipo, Mas equilibrar. acho que não me chateias muito. Acho que a cena está toda fixe. E acho isso super... É um bocadinho castrador, porque às vezes não vamos o suficientemente fundo nas questões, não é? Mas por outro lado também é muito mais pacífico e muito mais... sei lá, eu quando era miúdo tinha cabelo comprido e eu via bocas na rua por ter cabelo comprido, não é? Mas nunca ninguém me fez mal por eu ter cabelo comprido. Claro, era ali aquele nível, tipo, é chato que ouves bocas, mas não passa daquilo. Ao passo que há sítios, nos Estados Unidos, há gente que morre por ser negro, ou por ser hispânico, ou por ter cabelo comprido, ou por se vestir de certa maneira. Pronto, nós não vamos a esses extremos, felizmente, não é? Somos mais brandos. E isso tem uma certa magia, acho eu, na forma como nós nos mexemos. E, portanto, toda essa parceria começou dessa música, do I Feel So Blessed. E quando fizemos essa música na Casa da Música, eu mandei a música antes da Casa da Música, mandei a música a João, por mail ou telemóvel, não me lembro. E ela estava no Brasil e recebeu a música e ligou-me a chorar, tipo, fogo, esta música é lindíssima, não sei o que, eu tenho que cantar isto, fogo, nem acredito, muito obrigado por teres feito esta música, porque fala exatamente sobre essa conversa, sobre a casa dela, as árvores, os cães dela, a forma como ela vê a coisa, os passeios de bicicleta, a praia, todas as coisas que ela falou que adorava. E é fruto dessa conversa, quase uma poesia à volta dessa conversa, não é? E quando fizemos a música na Casa da Música foi super mágico e saímos do palco e ela disse, temos de fazer um disco disto. E eu ia dizer a mesma coisa, mas ainda não tinha essa vontade com ela, né? Okay. Ainda estava naquela, tipo, não vou dizer à Maria João, temos que fazer um disco com ela. Tipo, se calhar ela não quer, né? Mas ela é que disse e tipo, fogo altamente, olha, ia dizer a mesma coisa, mas não tinha que me dizer. E portanto daí surge esse primeiro disco, que é muito à volta das conversas que nós fomos tendo, de todas as coisas que fomos falando, e a tentar explorar, e muito na expectativa de como é que isto vai soar na voz da Maria João, porque eu fiz as músicas, gravamos tudo aqui, e depois fui a Lisboa gravar a voz da João, e tipo, e agora? Okay. Será que está no tom dela? Será que ela canta fixe isto? Será que isto vai ser giro? Funciona bem ou não funciona? Canto eu ou não canto eu? Pronto, andamos ali naquele jogo. Este segundo disco é fruto de 4 anos de concertos. Uma evolução. Estamos super também à vontade uns com os outros, não é? Eu quando fui gravar a Maria João ainda não sabia se a tratava por tu ou por você. Agora nem faz sentido isso para mim, mas pronto. Mas na altura lembro, tinha muito mais cerimónia, não é, com a João. Este disco não, já é fruto de, ok, eu sei que a João vai para ali, eu sei que isto é um ponto forte dela, que ela vai brilhar aqui, que vai fazer uma cena aqui, podemos explorar isto que ainda não exploramos no outro disco. Tem uma componente acústica, este disco que o outro não tinha, tem 3 ou 4 músicas acústicas, o outro disco não tinha. Eu canto muito mais neste disco do que no outro, porque fomos percebendo nos concertos que as nossas vozes funcionam super bem por complemento. A João é super soft e super angelical e a minha voz é um trator. Portanto, é tipo a menina do vestido da comunhão e eu a lavrar o terreno à frente. Ou é uma boa lógica. É a lista de Schindler. Exatamente. Ela é aquela menina de vermelho e eu sou o resto. Exatamente. É uma boa analogia. A destruir tudo. Mas tem sido interessante essa E é super partilha. giro. E depois, o que é mais incrível é que os nossos concertos juntam os nossos públicos. Então, tu tens o público de Buda Power Blues que vem ver Buda Power Blues e que não conhece a Maria João a cantar blues. E tens o público da Maria João que não faz a mínima ideia quem nós somos. Muitas das vezes é a grande maioria, porque a João é muito mais conhecida do que nós. E as pessoas saem sempre de lá
dos concertos, ou pelo menos quem vem ter connosco, né? Não sei se haverá alguém que ache o contrário, de certeza que há, mas a reação que temos tido das pessoas que vêm falar connosco é de estarem completamente surpreendidas porque não estavam a ver o casamento das duas coisas, porque à partida não seria óbvio, essa era a ideia inicial, era fazer algo que não é óbvio, e funciona super bem, e não estavam a ver a João a ser tão rock, tão agressiva, nem nós a sermos tão soft, ou seja, aquilo é realmente, nem nós estamos a ir ter com a Maria João, nem a Maria João está a ir ter connosco, estamos a encontrar a meio do caminho e a fazer algo que nenhum de nós faria sozinho, o que torna a coisa muito mais funcional, não é? E a ideia de chamarmos de Blues Experience é exatamente isso, é uma experiência à volta do blues, com o blues como princípio, mas que não tem que ser 12 Bar Blues, não tem que ser Chicago Blues, tem que ser o conceito do blues como base, não é? Que tem a ver com tudo isso, com a improvisação, com a pentatónica, com a forma de pôr a coisa, né? E tem sido super gratificante essa experiência, para além de nos ter aberto outras portas, não é? Porque tocamos em espaços que não tocaríamos, tocamos em festivais de jazz, onde normalmente as pessoas não nos levariam porque não consideram o blues jazz, apesar do blues ser tipo o pai do jazz. Mas pronto, só um pequeno pormenor. São questões. Buda, por falar em surpresas, uma das surpresas tem sido a evolução do Festival de Blues que tu tiveste a oportunidade de fazer nascer aqui em Braga, o Nova Arcada Braga Blues. Podes falar-nos um bocadinho deste conceito do festival e como tu tens visto esta progressão também em termos de destaque na cidade, em primeiro lugar, e a nível nacional? Este ano foi um salto gigante para o festival, quer em termos de afluência de público, quer em termos de notoriedade nos média e de reconhecimento pelas entidades da cidade. Mas, mais uma vez, vai dar ao mesmo que eu já falei aqui, a ideia disto é cultivar o blues, fazer com que haja mais público de blues. Este ano, infelizmente, por causa da pandemia, não pudemos ir às escolas, que foi uma iniciativa que começamos em 2019 e que fará parte do festival assim que seja possível, que é precisamente criar novos públicos, ir às escolas secundárias, mostrar blues ao vivo. Nós fizemos uma iniciativa que se chama O Blues Vai à Escola, em que fomos com um quarteto de blues, guitarra, bateria, baixo e harmónica, e eu a cantar, a tocar guitarra, né? E explicar o percurso do blues, desde o início do blues acústico até ao blues do Jack White, por exemplo, dos White Stripes. E fizemos isto nas escolas e a reação foi incrível, porque a maior parte dos miúdos das escolas nunca tinham visto música ao vivo. E tu vês a cara deles quando eu explico, tipo, começo com uma guitarra acústica e esta música começou assim, em slide, não sei o quê, depois junta-se a harmónica e depois juntas a banda. E quando a banda entra, a cara deles é tipo, o que é isto? Que massa de som! Porque eles estão habituados a ouvir música no telemóvel ou no laptop. Já nem é no Wi-Fi de casa. É tipo em colunas deste tamanho que não fazem nada, né? Não tem som. Nós ali a teres uma bateria, um baixo, uma guitarra, a tocar à tua frente e a produzir uma massa de som que mexe com o corpo, não é? A cara de entusiasmo deles era inacreditável. E nós nesse ano tivemos 300 e tal bilhetes vendidos a escolas, não é? Fruto desses workshops, de miúdos novos que foram ver os concertos e que foram expostos ao blues. E isso faz parte do festival, criar novos públicos, trazer gente para o estilo, porque o blues é uma música feita das pessoas para as pessoas, não é uma música elitista. Portanto, é normalmente uma música que tu ouves a primeira vez e gostas. Certo. Porque não é uma música difícil de entrar, é uma música feita e cativa para, não é? para comunicar. É feita, os concertos são feitos para o público que ali está. Há uma interação entre o público e as pessoas. Não é uma música de nós, os artistas, estamos aqui, vocês, meros mortais, confinem-se a apreciar. Não é nada disso. É tão importante o público como os músicos. Toda a gente faz parte da mesma coisa. É muito gospel, muito missa americana, não é nossa. Certo, sim. Porque a nossa é assim, vozes como os mortais, contemplem enquanto eu falo. E o festival tem tido esse cariz, esse caráter. A grande dificuldade que nós temos em Braga é o público, era criar público, que este ano finalmente explodiu e veio aos concertos em grande afluência. Daí a razão do festival ser espalhado pelos bares da cidade
Este ano não fizemos os cafés por causa da pandemia também, mas normalmente temos um concerto todos os dias às 6 da tarde nos vários cafés da cidade, no Chave de Ouro, na Brasileira, no Café Viana, no Astoria, nas casas de pastéis de Chaves. Portanto, vamos fazendo nos sítios mais improváveis possíveis, de maneira a apanharmos os paraquedistas, as pessoas que foram tomar o lanche ao café e de repente vem música no café. O que é isto? É um festival. Pronto, criar público, é essa a ideia. E depois tem na mesma a componente das participações inusitadas e pouco óbvias no Vamos Falar de Blues, que é a expansão do meu programa do YouTube para um formato ao vivo, não é, com público, onde eu normalmente convido alguém da pop nacional para vir falar da importância que o blues tem na sua música, na sua carreira, nas suas influências. E começamos com o Pedro Abrunhosa no primeiro ano, com o Rui Veloso no segundo ano, o João Cabeleira dos Chutes e Pontapés no terceiro e agora nesta última edição o José Cid. Portanto, destes todos só, se calhar o Rui Veloso é que seria o menos inesperado. Certo, sim. Os outros todos, há um monte de gente, tipo o José Cid, blues. O José Cid tem 4 blues escritos e editados em disco, portanto tem temas... Só que não é obviamente aquilo que tu associas ao José Cid, não é? Mas fizemos um concerto de entrevista, mais concerto que entrevista com o José Cid, com a banda dele, à volta do blues, pronto, e com ele a cantar e a tocar blues, muito engraçado. E depois temos o Portuguese Blues Reunion, que é onde uma iniciativa em que eu convido também um artista da pop para vir fazer um concerto de blues, da pop, um artista conhecido. No primeiro ano que fizemos foi o Frankie Chaves e o Mário Lajinha, e este ano foi o Rui Veloso, onde trazemos sempre alguém que tenha facilidade de potenciar público, não é? Portanto, que traga gente, como o Rui Veloso, tivemos casa esgotada, 1000 e tal pessoas no Altice, portanto tivemos uma lotação incrível, por causa do nome do Rui Veloso, como é lógico, e essas pessoas ouvem blues, ouvem uma noite de blues e pensam, ok, espero eu, tipo, ok, este gajo que eu gosto também toca blues e é super fixe, eu gosto disto, o que é amanhã? Não é? O que é para o ano? E, portanto, no fundo, é mostrares a música às pessoas. Isto só se faz com tempo. Claro. Vamos na 4ª edição. Naturalmente, é uma edição com mais força. E foi incrível o apoio do Nova Arcada e da Câmara Municipal de Braga. São os dois grandes parceiros do festival. Não é? E o Nova Arcada são uns loucos, porque é um centro comercial e embarcaram de cabeça, tipo, bora, vamos fazer um festival, é isso mesmo. Nós, a sério, vocês alinham? Tipo, são incríveis, são gente super boa e têm feito muito fora da caixa. Tem uma exposição agora do National Geographic até ao final do ano. Tem mostrado que não é só vendas e dinheiros e estatísticas. Consumo, importa criar uma marca, importa criar gente melhor, deixar aqui alguma obra feita e melhorar um bocadinho o mundo. Nós não podemos mudar o mundo, não é? Mas podemos melhorar um bocadinho, não é? Se pudermos... eu não posso acabar com o racismo, não posso acabar com a violência doméstica, mas posso não ser racista e não fazer violência doméstica, não ser xenófobo, não ser homofóbico, pronto. Não posso acabar com toda a gente, mas se eu não fizer isso, se ensinar o meu filho a não fazer isso, estamos a melhorar gotinhas a gotinhas e o mundo vai melhorando e já melhorou muito, eu acho. É verdade. Se pensarmos que os direitos humanos têm 70 anos, ou uma coisa assim, né? São de pós-Segunda Guerra Mundial, acho que o mundo já melhorou um bocadinho. Antes disso não havia. Exatamente. Não havia uma convenção de isto não é muito fixe fazer às pessoas, mesmo que sejam prisioneiros de guerra. É incrível, não é? Portanto, às vezes, quando pensamos que o mundo está muito mal, se calhar já demos uns passos para a frente. Eu gosto mais de ser otimista, não é? Nós agora vamos convidar novamente o Buda a cantar-nos um bocadinho e voltamos já de seguida. Buda, força nisso.
in the line of the righteous path, aiming for the bigger sin pan. On the souls there are and will be, I'm building my own legacy. I'm drawing my own destiny. Keeping the faith on goodwill and respect, believing there's more out there like me. Whatever the cost shall be returned, I'm building my own destiny. I'm drawing my own legacy. I can't help to feel calm by taking the lead, believing that goodwill will bring back the peace. Loving life is a great way of living, breeding the love that is all around, aiming to change even the small details. I'm drawing my own destiny. I'm building my own legacy. I'm drawing my own destiny. I'm building my own legacy. All right, I'm building my own legacy. Building my own legacy. Building my own legacy. Building my own destiny. Enganaste, deixa-nos a perceber. Sim, ali está. Vai indo. Estamos de volta e agora, Buda, eu convidava-te a falar um bocadinho do novo projeto que lançaste neste mês de dezembro, chamado Portugal desde a Raiz, ok? Estou a dizer certo? Exatamente. Que projeto é que é este? Eu sei que são composições tuas, mas traz aqui algumas novidades nesta mesma lógica de partilha também com outros músicos. Foi um projeto que foi potenciado pelo Garanticultura, portanto é financiado pelo Garanticultura, e só consegui fazer o projeto porque tinha esse financiamento, porque é super dispendioso. Claro. Mas basicamente é inspirado no trabalho quer do Giacometti, quer do Ry Cooder, deixe de seres bastante distintos. Mais uma vez sobre a experiência com música de raiz e a fusão com outras coisas, não é? Onde eu quis visitar o país de norte a sul, não consegui o centro do país, mas fiz Minho, norte do Minho e sul do Minho, portanto Braga e Viana, Trás-os-Montes, Porto, Alentejo e o Algarve. Pronto. Okay. São 8 convidados. Acabei por ter um peso grande do Minho porque grande parte das pessoas que eu gostaria de convidar estavam aqui e são pessoas que eu conheço mais proximamente e, portanto, aproveitei isso. Mas, no fundo, o desafio que eu lancei aos meus convidados, portanto, isto é uma música com cada convidado, são 8 músicas, 8 convidados. E o desafio que eu lancei a todos é: mostrem-me o que é a vossa região com uma música. E o ponto de partida é este, tem 2 dias, 3 dias com alguns convidados, mas a maior parte dos convidados foram 2 dias. Eu fui ter com eles à sua localidade, a localização onde eles se encontram, né, onde eles são.
e juntos compusemos um tema, letra e gravamos tudo em tempo real. Portanto, tenho 2 dias, normalmente, que é um tempo recorde, para fazer a coisa, porque eu queria que fosse bastante espontâneo, bastante intuitivo e instintivo, e não queria que fosse demasiado pensado. Os convidados são o Daniel Cristo, aqui de Braga, que é uma pessoa que tem feito um trabalho enorme sobre a música tradicional. Lá está, alguém que também não faz museologia, né? Faz música tradicional, mas no século XXI, com alguma inovação e com alguma diferença, com tipos de instrumentos diferentes. Portanto, faz uma música de raiz tradicional com um pé no século XXI. Que eu acho que é essencial para manter a música tradicional viva, senão ela passa a ser só de museu, não é? Fiz com os Bombos com Alma, do Rui Rodrigues, que é um amigo meu, é um grupo de percussão, Zé Pereiras, que também vão buscar a tradição dos Zé Pereiras, não é? Mas em vez de tocarem a chula durante 6 horas seguidas, fazem temas de percussão e têm padrões diferentes, e o Rui compôs um groove para este tema, e depois eu fiz uma música em cima do groove que ele compôs. As Mulheres do Minho, que fazem recolha de música tradicional, música do cancioneiro popular português, sobretudo do Minho, mas do cancioneiro popular, músicas de trabalho, etc. E é um grupo só de mulheres cantar polifónico, tem temas antiquíssimos, tem recolhas de temas antiquíssimos, e eu peguei num tema que elas já tinham, que está no repertório delas, e construí um refrão à volta daquilo e fiz um arranjo de guitarra para o tema em que elas tocam, portanto fizemos ali uma fusão. O Augusto Canário, que é um deus da improvisação cantada, do cantar ao desafio, não é? É incrível a cena com o Canário. E eu falei-lhe, a ideia dele começou por ser: tu és de Braga e do blues, então vamos fazer o blues de São João. Pá, eu não queria... Primeiro não queria que o disco fosse blues, necessariamente. Se calhar ir para ali, está tudo. Mas não queria, por estar eu envolvido, que a coisa tivesse que ser bluesy. Tendesse para... Queria que ela partisse do convidado e andamos ali. Ele disse: para ser, isto tem que ser uma marchinha, ou... Era uma marchinha ou um malhão, acho eu que ele dizia. Tem que ser uma destas 2 coisas, não sei o quê. E tocou algumas coisas na concertina, mal ele tocou, foi tipo: isso é mesmo isto. Por aqui, vamos por aqui. Depois andamos ali com a letra, né? Até que eu disse: era giro esta letra ser uma letra sátira. Esta coisa da sociedade que está, estes Ricardo Salgados e estas coisas todas, e a dualidade de critérios para quem deve 30 euros às finanças está lixado, quem deve 30 mil milhões está tudo, pode ir de férias. E ele fez uma letra genial. Eu escrevi o refrão, que é: assim fizemos esta canção, há uns que podem, outros que não. Pronto, basicamente. E ele, a partir daqui, fez uma letra super incrível, de sátira total, muito gira, muito engraçada. E pronto, juntámos-nos depois no Santoinho, por exemplo, com ele gravamos no Santoinho, com os Bombos com Alma gravamos no Mosteiro de Tibães, com as Mulheres do Minho na Capela do Solar das Bolsas, em Amares, com o Daniel Cristo gravamos aqui numa quinta de turismo rural do Fernando Cardoso, um amigo nosso. Tem uma quinta lindíssima. Pronto, fomos sempre gravando em localizações distintas, não queria que fosse um disco de estúdio. Com os Galandunga Lundaina fomos a Sendim, gravamos na adega do irmão do Paulo Preto, um dos músicos, entre cubas de vinho, 5 mil litros. Com o Pedro Mestre fui gravar a Vila Verde de Ficalho, mesmo na fronteira com Espanha. Gravamos também num turismo rural onde eu fiquei alojado e tinha um espaço cá fora super alentejano e bonito. Tivemos que esperar até às 7 da noite para começar a montar, porque estava um calor imenso. Percebes? Ao estar lá percebes bem porque é que os alentejanos têm fama de preguiçosos. Eles não são preguiçosos, acordam às 4 da manhã para ir trabalhar e depois às 8 para, porque não dá, não consegues pensar, é tanto calor. E com os Mare Nostrum foi na Serra do Caldeirão, também gravamos ao ar livre. E eles queriam misturar um corridinho com a influência árabe que eles têm na música. E, portanto, ficou tudo ali, uma miscigenação. E as músicas não são minhas e dos convidados, portanto. Partiram sempre de uma... Às vezes as letras são só minhas, outras vezes as letras são minhas e do convidado. O Daniel Cristo apresentou uma ideia base, que depois os 2 juntos partimos e acrescentamos partes e não sei o quê. Eu escrevi uma parte da letra, depois a seguir. Portanto, acabou por ser sempre um trabalho conjunto, que era aquilo que eu queria. Não queria que fosse um disco meu. Eu, no fundo, sou o aglomerador destas pessoas e o responsável pelo projeto, mas a música é sempre uma partilha e
uma troca de influências, e é sempre a música tradicional vista pelos olhos de uma pessoa como eu, que não tem nada de música tradicional, não sei nada, não sei as regras, não sei nada do que se trata, portanto infringe as regras inadvertidamente, e depois às vezes pergunto-se, olha, aí está tudo bem isto, ou é muito parolo, isto está fixe, ou, sei lá, com os Galandunga eu fiz um refrão que era super malhão, que para mim é super divertido, mas para eles é uma parolice do caraças. É tipo, isso é muito básico, isso. E tá, andamos ali, ok, então se for isto, esse é fixe, pronto. Lá está, eu para mim tinha feito uma coisa super gira, incrível, mas que afinal, eles já ouviram não. 1000 vezes. Não é? E afinal não. E foi mas super diz-me giro. uma coisa, para ti é interessante continuares, em termos de futuro, vamos pôr isto na lógica do futuro, é interessante para ti continuares a experimentar completamente fora da caixa, sem estares preso a amarras? São esses os teus anseios de futuro, digamos assim? Sim, para mim só existe isso dessa forma. Eu licenciei-me em gestão de empresas porque nunca quis depender de tocar para viver. Porque nunca quis ter compromissos de, ok, tenho que fazer esta música que eu detesto. Eu tinha montes de amigos assim que tocavam bem e depois tinham que ir tocar para bandas horríveis para eles, não é? Porque não há bem bandas horríveis, mas tinham que fazer trabalhos que eles detestavam. Claro. Para poder ganhar dinheiro e pagar as contas. E para fazer trabalhos que não gostas, mais vale fazer sobre um assunto que não gostes também, né? Ao menos não misturas as coisas, tipo finanças e não sei o quê. Pronto, eu faço trabalho das 9 às 5, depois venho tocar e tocar estou-me a divertir, não estou aqui a fazer um sacrifício, senão é destruir os teus sonhos pela parte financeira. Felizmente, eu nunca precisei de ter um emprego fora da música. Sempre consegui, talvez por fazer muita coisa também, tenho estúdio, dou aulas, toco, sempre fiz muita coisa, faço programação de festivais e algumas coisas, portanto sempre consegui fazer a minha vida e fazer sempre o que gosto e ganhar dinheiro com isso, portanto acabou por ser... Pronto, tive essa felicidade, mas sempre procurei fazer aquilo que gosto e portanto experimentar está... A piada da música é tu tentar descobrir coisas que ainda não descobriste e fazer coisas que ainda não fizeste. E isso muitas das vezes consegue-se trabalhando com pessoas diferentes, porque elas trazem-te outras coisas que tu não esperarias. Este disco, Portugal Desde a Raiz, foi incrível o processo. E vai sair documentário também. Quer dizer, esta altura já saiu, exatamente. Sim. Saiu um documentário, há um documentário. Todas as músicas têm um videoclipe do processo de gravação. E grande parte disto foi convencer os músicos de que era possível fazermos uma música em 2 dias, gravá-la, gravámos todos juntos no mesmo sítio, sem que houvesse problemas, porque há uma espécie de uma convenção de que tens que gravar tudo separado para depois juntar tudo. Sendo que se é para juntar tudo, porque não fazer tudo junto? Exato. Né? Parece mais lógico. Era como nós fazemos esta entrevista e eu responder-te a perguntas quando tu não estás Exatamente. aqui. Não há interação nenhuma, eu só vou responder às perguntas que tu fizeste. E não te vão surgir perguntas novas e a mim não me vão surgir respostas novas porque tu também não vais perguntar coisas novas. Então, eu acho que a música é sempre coletiva e é muito inter-influenciável. E este disco foi exatamente esse desafio e depois chegar à conclusão com todos os convidados, tipo, ei, fixe, olha, afinal deu para fazermos isto tudo juntos e soa super bem. Não há compromissos de música, não há nada estragado. Né? Soa tudo natural porque estamos todos a tocar e a ondular e a mexer em conjunto, em coletivo, e a gerir-nos as coisas. Se é aquele que é importante agora, eu baixo e ele sobe, e quando eu sou importante ele baixa e eu subo, e as coisas funcionam nesta... Pronto, acho que é muito mais humano, acho que se calhar é essa parte mágica da humanidade e da relação interhumana que me fascina na música, que é o respeito pelo outro, a educação, né? São tudo coisas que são genéricas para um comportamento em sociedade, né? Se não estás a ouvir aquele músico, tens de tocar mais baixo porque és tu que estás alto, não é? Não vais pedir a ele para subir e vice-versa. Se tu és importante, sobes o teu tom, vens acima. Se não és importante e és só apoiante, vens abaixo e apoias quem é importante. E este jogo é super bonito, é super... como é que se diz? Humbling em inglês, parece um imigrante. Como é que se diz? Sim, mas percebi. Não sei qual é o termo em português. Sim, mas é super respeitoso também ao mesmo tempo haver essa... Sim, torna-te... humilde. Traz-te uma humildade que tu
percebes, isto só funciona se toda a gente funcionar. Se só eu é que funciono, isto é uma porcaria. Ou se só aquele é que funciona, né? Isto é um jogo a vida em sociedade é um jogo de coletividade, de coletivo, né? Não interessa nada, pelo menos para mim, eu não vejo a vida dessa forma. Não me interessa nada estar super bem e que tudo à minha volta estar horrível. Prefiro estarmos todos mais ou menos e assim estamos todos equilibrados, está toda a gente feliz, não tenho gente desgraçada a destruir a minha felicidade. Não é? Se vir alguém muito mal, não consigo estar feliz, não consigo estar bem, apesar de eu me estar a sentir bem. Não é? Portanto, eu sou muito permeável a essas influências e a música acho que é super transcendente a esse nível. O respeito que tu tens com os outros colegas músicos e quando isso acontece, que não é sempre, há muita gente que não sabe respeitar na sociedade, né? Mas quando tocas com gente que te está a ouvir e que a coisa mexe toda sozinha, é incrível, é incrível. Super prazeroso. Basicamente, é com esta mensagem de uma sociedade de respeito que nós terminamos esta nossa entrevista com o Buda Guedes. Nós vamos terminar novamente com música do Buda. Buda, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada por nos teres recebido aqui em tua casa. E agora vamos dar-te voz novamente. Muito obrigada por assistirem e voz ao Buda. Braguesa é uma guitarra de Braga. E é viola de arame e é o antepassado de montes de outras violas sei lá, o 3 cubano, por exemplo, vem que tocam no Buena Vista Social Club. Venga. É isto, só que só tem 3 cordas em vez de ter 5 duplas, não é? O 4 mexicano, os mexicanos também têm um instrumento, a viola caipira. Portanto, vem tudo desta e não da viola espanhola, né? Que é giro. Depois mesmo em Portugal há 6 diferentes. Há a Marantina, a Beiroa, a Campaniça, a viola de arame na Madeira e esqueço-me sempre dos Açores. Não interessa. Mas esta é de Braga. É a braguesa. Ok, pode ser? Blues going down. Blues going down on me. Blues going down, so down. Blues going down on me. Yes, it's such a great feeling. Blues going down on me. Then the vibe is in that zone. Such a great feeling almost makes me come going down. Blues going down on me. Yes, it's such a great feeling. Blues going down on me. You know I'm having fun. I'm doing what I love. I feel high and never saw going down. Blues going down on me. Yes, it's such a great feeling, woman. Blues going down on me. Blues going down, oh, going down. Blues going down and down on me. Blues going down. Blues going down on me.
a great feeling. Ooh, going down on me. And you hear me hollering. Blues going down, blues going down, blues going down and down on me. Blues going down, blues going down on me. Yes, it's such a great feeling. Ooh, going down on me. Desta vez não aconteceu nada. Caiu o micro. Estava a tentar segurá-lo, mas não vai dar. Vai ser ouvir, bué. É muito pesado. Mais uma para bloopers. Desculpem. Não, foi. Ok. Vai sair exatamente igual. It's such a great. Agora caiu o palhete. Fuck. Deve ser uma viola bragueta. Ok, desculpem lá outra Ah, vez. sem stress. Nossa, isto vai ficar engraçado no meio da entrevista. É raro eu enganar-me, por acaso. Não, mas não te enganaste. Pois, mas tem acontecido. Ok.